Eu conversava hoje. É chato não poder ficar falando os nomes, né? Eu conversava hoje com esse pessoal ligado à pauta internacional, né? Com os gringos. E acontece o seguinte. Lembra que eu estava na dúvida se já tinha ratificado mesmo a presença do Brasil como aliado? O Brasil não é membro da OTAN, né? A pessoa me explicou bem. O pessoal que trabalha com isso, né? Me explicou bem, disse o seguinte: o Brasil ele é um convidado dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América que são membros, é um país membro da OTAN. Mas o que significa ser convidado? Aí a pessoa me disse: não, sua análise estava correta. Ela assistiu o vídeo, né, com a ajuda de algumas pessoas que traduziram, e falou assim: não, sua análise está correta. O medo deles é que continue na cadeira da presidência da República do Brasil alguém que liga pro Trump e fala assim, ó: So Trump, what's up? You know China? Yeah, they are here. Try to defend Venezuela. Can you help us? Oh yeah, sure. Vocês entenderam? Tá todo mundo desesperado. Porque ali... Bota no Google Maps pra mim, por favor. Bota Cuba no Google Maps e compartilha a tela aí que eu quero mostrar pro pessoal, explicar o que tá acontecendo, tá? Bem, vamos lá. Coloca ali o mapa pro pessoal. Aqui vocês estão vendo Cuba, né? República Dominicana ali do ladinho. Haiti, República Dominicana. Arrasta um pouquinho, vai em direção à Venezuela aí. Só vendo a Flórida ali, né? Vai arrastando aí. Vai pra Venezuela. Muito bem. Ali tá bom. Aí tá bom. Tá bom. Venezuela tá ali. Colômbia do lado esquerdo. Brasil embaixo. O que acontece? Vocês já ouviram falar que a Rússia ela tem submarinos nucleares ali protegendo Cuba. Quando você tem a Venezuela, você tem desculpa para deixar as suas forças ali. Então, China tem desculpa, né, para deixar suas forças ali. Rússia também. Agora, e se perder? Se perder, Cuba não tem mais proteção assim como se imagina. Tá? Então é importante. Agora vai descendo até o Brasil ali, o pessoal entender ele. Vai descendo. Aí tá bom. Aí tá bom. O que acontece? Você tem Colômbia, que já manifestou todo tipo de apoio e cooperação com os Estados Unidos da América. E você tem o Brasil do Bozo, né? O pessoal gosta de falar, né? Quem ri por último ri melhor, né? Do presidente Bolsonaro. E o Brasil agora é parceiro dos Estados Unidos, né? Foi convidado pelos Estados Unidos a ser um país friendly, né? Tem um termo técnico lá agora que eu esqueci. E ele não é membro da OTAN. Mas se ele precisar de ajuda, ele grita para os Estados Unidos, e os Estados Unidos chamam os outros amiguinhos. O que significa isso? Que vai ter guerra? Não, não é. Mas desde o momento que você tem proteção, o adversário já não pode fazer o que quer. Então, é fundamental que eles continuem protegendo a Venezuela para continuar protegendo Cuba. Agora pense comigo nesse cenário. Não se consegue mais, de modo algum, manter Maduro na sua ditadura. Maduro cai. Maduro caindo, vai acontecer o que aconteceu na Bolívia. O povo toma o poder novamente. O povo tomando o poder novamente, lembrando que o caixa, o dinheirinho de onde saía todo o dinheiro da América Latina, que era o banco BNDES, Banco de Desenvolvimento, acabou a graninha do BNDES. E aí ali para de ser rota de narcotráfico. Porque tem um país ali do ladinho, né, Costa Rica, que hoje a moeda qual que é? Qual é a moeda em Costa Rica, vocês sabem? Dólar. Sabe por quê? Hoje quem está em Costa Rica é quase considerado um estado americano. Você pode entrar e sair dos Estados Unidos à vontade. Sabe onde é Costa Rica? Vai ali pro ladinho ali. Bota ali, mais pro lado. Costa Rica tá ali pro lado ali.
Aí, é que você deu um zoomzão, né? Mas diminui um pouquinho, pro pessoal poder entender onde tá Costa Rica. Vai diminuindo aí. Vai puxando. Então você tem o apoio do Panamá. Os Estados Unidos hoje tem o apoio do Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colômbia e Brasil. O cerco fechou para a Venezuela. E o que significa isso? Que o cerco do narcotráfico fechou. Então, eles, uma vez que perderam a grana que vinha do Brasil, do BNDES, para poder financiar ditaduras em toda a América Latina e Caribe, resta qual o dinheiro? Da droga, do narcotráfico. E se cortar esse dinheiro? É game over. Eles vão ter que voltar a fazer igual o PCO. Vender jornalzinho na frente do Congresso. Entenderam? Então, assim, o desespero dessa gente é que esse relógio já tá no tic-tac. O Trump já falou, eu aceito bater um papo com o Maduro. A saída dele do poder. E aí vai cortar a grana. Aí de onde vai vir a grana de onde vai vir a grana do Foro de São Paulo? Se o BNDES já cortou. Os operadores, né, que faziam todo esse trabalho, Odebrecht, companhia, estão presos. Eles só têm uma chance. Partido Comunista Chinês. Eles só podem depender do Partido Comunista Chinês. Porque eles já sabem que a grana do narcotráfico vai diminuir drasticamente. Ah, Alan, isso é muito utópico. Eu falei que o Bolsonaro iria vencer. Que o Bolsonaro iria ganhar. Muita gente falava, muito utópico. Falava isso em 2017, 2018. Anota aí pra ver se é muito utópico mesmo. Anote e volte aqui no canal, você que está visitando turista, para ver se eu estou iludido. É o desespero deles. O Partido Comunista Chinês hoje é a Odebrecht da esquerda latino-americana. É o único local de grana que eles podem... É o meio que eles vão conseguir alimentar. Só que o bom dessa história toda é que a própria esquerda tem receio de se escravizar com o Partido Comunista Chinês. Essa é a boa notícia. Por isso que o Lula não entregou nada pro Ciro? Exatamente. Então, ele perguntou aqui, por isso que o Lula não entregou nada pro Ciro? Exatamente. Porque se entregar o bastão, é o Partido Comunista Chinês que vai dominar toda a narrativa da esquerda. Só que isso significa parar de falar de aborto, parar de falar de pautas. Exatamente. Acaba o vitimismo, vem a narrativa. Não, agora é comércio. Grana. Entendeu? E aí a esquerda vai perder toda a sua narrativa das universidades e companhia. Esse conflito, graças ao bom Deus, ainda permanece. Perigoso para nós vai ser quando você começar a ver PT, PDT, PSB e todos os outros partidos falando assim, ó, não, esquecem Lula, esquecem o PT, entendeu? Esquece tudo isso. Coloca no Google aí pra mim, PH, coloca no Google assim, Lula volta a conversar com a China. Dirceu, bota assim no Google. Essas palavras acho que você vai achar a matéria. Lula... Não, bota só assim. Lula, China, Praça da Paz Celestial e Dirceu. Bota assim. Lula, China, Praça da Paz Celestial e Dirceu. O que você vai achar aí? Mostra aí pra mim. Porque o Lula, ele voltou a falar com o Partido Comunista Chinês. O que você achou aí? O que tem aí? Lê pra mim. O que tem no primeiro link aí? Contra o vermelho, Lula vai à China após Folha de São Paulo. Esse aí, o primeiro link. Pode botar aí. Isso. Boa. Amplia aí. Bota bem grandão pra galera ler junto comigo. Bota bem grande, tela inteira, o texto ali. Pode aumentar mais um pouquinho. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Bom. Aí tá bom. Vamos lá. Aí o pessoal vai ler comigo aqui agora. Lula vai à China após 7 anos
Tá? Aí... Não, continua mostrando aqui os dois lados, só pra você me ajudar. Isso. Agora sobe um pouquinho. Vai subindo. Aí, isso. O ano, não mostra o ano da matéria. Sobe lá. Mostra o ano da matéria. 13 de maio de 2001. Tá? Então vamos ler comigo. Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outras lideranças petistas embarcam hoje rumo à China para uma viagem oficial a convite do governo do país. Ou seja, foi convite de quem? Da China, do Partido Comunista Chinês. Com término previsto para 25 de maio. Igualzinho eles fizeram com o pessoal do PSL, igualzinho eles fizeram com o Jacques Wagner, igualzinho eles fizeram com o pessoal do MDB. É a mesma... A estratégia do Partido Comunista Chinês é essa. Eles convidam, te tratam bem, falam, ó, é só comércio, é só grana, todo mundo vai ganhar. O roteiro básico, que prevê visitas a 3 cidades, é semelhante ao de uma delegação PFLista que viajou ao país no ano passado. Ou seja, ele já está dizendo que uma delegação do PFL, hoje DEM, esteve no ano passado fazendo a mesma coisa. 2001, tá, gente? Para o Partido Comunista, que organiza as viagens de delegações partidárias, a visita petista é, contudo, mais delicada que a do PFL. Antigo DEM. Não, o atual DEM. O PT e o PC chinês estiveram rompidos no início dos anos 90, depois que os petistas condenaram a repressão do exército ao movimento estudantil pela democracia na Praça da Paz Celestial. Na época, junho de 89, nós estamos em 2001 aqui lendo essa matéria, tá? Junho de 89, Luiz Inácio Lula da Silva, agora líder da comitiva petista, ainda não era presidente, maio de 2001, tá? Ele vai ser eleito em outubro e toma posse no ano seguinte. Tá? Então, tá todo mundo bem atualizado? Líder da comitiva petista comparou o massacre à invasão do exército à Companhia Siderúrgica Nacional, que deixou 3 mortos. Ou seja, o Lula comparou o Partido Comunista Chinês ao que ele chama de ditadura militar. Olha o conflito de narrativas. O reatamento teve que ser aprovado num congresso petista. Você veja que não tinha hegemonia de pensamento com relação a isso. Em 1994. Quando que foi criado o Foro de São Paulo? Em 94. Então foi em 94, com a criação do Foro de São Paulo, Fidel Castro falou assim, ó, galera, é o seguinte, a gente tem que reatar relações com a China. Não podemos mais criticar o Partido Comunista Chinês. Com a criação do Foro de São Paulo. A visita, que teve início oficial na terça-feira, começou a ser negociada. Problemas de agenda provocaram sucessivos adiamentos. E quando tudo estava encaminhado, uma frase da prefeita Marta Suplicy, num seminário do PT sobre socialismo, em março, voltou a desagradar os chineses. Ela disse que o modelo chinês, que mistura abertura econômica a controle político, torna o país pior que todos os capitalistas. Ao conflito, tá? Há 15 dias, em almoço na Embaixada da China em Brasília, foram acertados os detalhes finais. Aí a questão dos direitos humanos é especialmente sensível para a China. Nas representações diplomáticas no Brasil, os folhetos não falam sobre o extraordinário crescimento econômico dos últimos anos, mas sobre a política oficial de direitos humanos. O Tibete, onde setores independentistas acusam o governo chinês de repressão, e a seita, que não é seita, tá? Falun Gong, ali escreveu Falun Gong, né? Alvo de uma ofensiva iniciada em 99. Por quê? A Falun Gong e o pessoal no Tibete foram perseguidos e foram massacrados pelo Partido Comunista Chinês. Por uma questão de imagem, olha isso, olha quando a gente tinha jornalismo ainda. Por uma questão de imagem, o PT, um partido que conta com ex-maoístas entre seus dirigentes, tem que ressaltar a condenação aos aspectos antidemocráticos do regime chinês, o que não acontece com o PFL, por exemplo, integrante de um movimento que nunca se pronunciou em termos duros em relação à China. Lembrem do Eder Sader, que eu falei para vocês? Foi professor da USP, fundador do PT. Aí tá bom, era só isso que eu queria mostrar. Quando o PT reatou a ligação com o Partido Comunista Chinês foi em 2001.
O pedido era de Fidel Castro em 1994. Olha a paciência que esses caras têm. Aí a direita quer mudar tudo da noite pro dia. Quer mudar tudo rápido, num só mandato. Porque os deputados, porque o presidente. Olha a calma que esses caras têm para poder fazer o que eles querem. Então, o pedido de Fidel Castro a Lula, em 1994, foi levado aos dirigentes do PT para que se reaproximassem do Partido Comunista Chinês. E mesmo assim, no mesmo ano de 2001 que o Lula ia fazer a visita, a Marta Suplicy vem e critica. Então, o conflito está ali. O conflito ainda existe e é graças a esse conflito entre maoístas, gramscistas, é que nós ainda não temos um grande inimigo no Brasil. Obrigado, senhor. Porque se eles derem as mãos, a situação complica para nós. Entenderam? Se eles se derem as mãos, se você vê amanhã, se você acabar vendo amanhã, o Lula dizendo: meu lugar não é mais na política, e o homem é Ciro Gomes, fudeu. Entendeu? Porque aí a coisa fica muito mais complicada. Porque a única fonte de grana que resta para os próximos anos para a esquerda da América Latina é o Partido Comunista Chinês. Bolsonaro secou o Foro de São Paulo, fechando o BNDES, fechando todo o uso de dinheiro interno, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. Ele foi secando a torneirinha para esses caras. Ainda vaza muita coisa, ainda molha muita coisa. Basta ver o número de publicidade que ainda existe na grande mídia, né? Mas o Bolsonaro foi secando, e aí agora eles estão tendo que desesperadamente usar apenas o dinheiro do narcotráfico. Mas o que a nossa querida PF, quando não é obrigada a ficar fazendo os mimos do Alexandre de Moraes, o que a nossa querida PF está fazendo? Apreendendo drogas. Precisa de água? Não tô bem já. Obrigado já. Então, agora já. Ela precisa desesperadamente do dinheiro do narcotráfico. Então o PCC está em maus lençóis. Não é o PCC chinês, não. Primeiro comando na capital. O PCC está em maus lençóis. O Comando Vermelho está em maus lençóis. O tráfico está numa situação tão complicada que o Fachin precisa dizer que a PM não pode subir mais. Olha a situação. Olha o desespero. Fachin, fala logo uma coisa. Ai, Vitor, tu tá ficando doido, porra. Vou te dar ele com o microfone, baitola. Parece que é maluco. Eu não sou Fachin, não, pô. Vou te dar... Pera aí, tu vai ver só. Mas aí eles precisam desesperadamente falar assim: ó, polícia não sobe mais. PM, não? Doeu? Não, doeu não. Doeu não, foi carinho. PM não sobe mais. Porque é a única fonte de dinheiro que eles ainda estão tendo. Fora aquele dinheiro regular. Eles têm o fundo. Aí eles têm que regimentar ali. Regimentar não, eles têm que organizar todo o Congresso para aumentar fundo eleitoral, aumentar fundo partidário. Porque os gastos são grandes, porque eles estão desesperados. A grana deles está... Assim, é igual a empresa. Você olha e fala assim, ó, tá gastando tanto por mês, quando chegar tal mês, quebrou a empresa. É isso aí. Uhum. Eles estão olhando o business deles, estão falando assim, mano, chama de bozo, chama de terrorista, chama do caralho a quatro, esse cara tá fudendo com a gente. Fala tudo. Chama ele de nazista. Não, mas o pessoal tava orando. Não, foda-se, bota lá na matéria. Fala que é Heil Hitler. Eles estão desesperados. É dia e noite. É grito de desespero. Só que eu repito, vence quem permanece mais tempo. E aí, óbvio, é isso que está acontecendo. Aí você pega as inúmeras mensagens do Mike Pompeo, né? Recapitulando algumas coisas que a gente já falou em outros boletins aqui. Vamos lá, Max. Reino Unido. Que ele falou que vai colocar o 5G para o Reino Unido sem escravizar o país para o Partido Comunista Chinês. Infraestrutura. Que também disse que não precisa recorrer ao Partido Comunista Chinês para fazer as obras de estrutura
plantas nucleares, né? Ele chegou lá e bancou a briga. Bancou a briga, ele falou. 5G do Brasil, o que ele falou? Que o Brasil já tem um plano, inclusive, de 5G com os Estados Unidos. Tchau, Huawei. Vocês sabem o que significa isso? Sabe o que significa isso? O negão do WhatsApp virou chinês. Ele virou chinesinho. Tá desse tamaninho aqui, ó. Era melhor ter o negão do WhatsApp. Esse pessoal não tinha ideia. O negócio tá entrando assim, de um jeito. É com sal grosso, não é com chantilly e moranguinho, entendeu? Não é um negócio assim com xilocaína, pra dar uma, né, uma... Não, é sal grosso, areia, vidro moído. Cara, é um negócio bizarro. É hardcore o negócio. Cerol. Mas será, dá uma molada aí. Mas será, negão? Então, a situação deles está muito pior do que se imagina. Muito pior do que se imagina. E aí, óbvio, você tem que gritar desespero. Agora, repito, fiquem alertas. Fiquem atentos. Né? Se tiver movimentação interna do PT como um todo, não é um ou outro não, tá? Se tiver movimentação interna do PT em direção ao Ciro Gomes, aí a gente precisa se preocupar e começar a alertar mais e mais e mais as pessoas. Né? Mas esse é o movimento atual. A situação está ficando feia para a esquerda latino-americana e isso significa um possível declínio da Cuba em si. Porque para eles é muito importante manter Cuba. Para os comunistas no mundo inteiro é importante manter Cuba. Se acontecer com Cuba o que aconteceu com a Bolívia, para eles é como se fosse o apocalipse. Só que o Trump tem mais 4 anos. De novo, né, uma resposta prolixa e tal. Mas é isso que está acontecendo nesse exato momento no mundo. Quando você tem a Índia literalmente saindo do BRICS. Porque não adianta sair do BRICS formalmente no papelzinho. Isso é fácil. Agora, colocar o exército na fronteira com a China e falar assim, ó, vem de menor. Vem que eu também tenho bomba nuclear. Teve batalha, né? Você mata meu, mata teu. A China não falou quantos morreram. A China não quis falar. A Índia morreu 20. Aí morreu uma galera chinesa. Morreram algumas pessoas ali. Metade do mundo brigando, né? E aí é isso. Metade do mundo. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Porque se a China continuar agressiva contra a Índia, que já sinalizou. Sinalizou não. Oficializou, porque você não precisa de papel agora mais. A Índia não pertence mais ao BRICS, nem o Brasil. Tá ali formalmente, no papel, pá, tem reuniãozinha, somos amiguinhos, vamos fazer aqui ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Eles ainda estão indo ali, né, na escolinha, mas o pau já torou. O plano do BRICS de destruir a moeda americana, poder instaurar uma nova rota para a economia mundial, foi pro saco. Índia e Brasil estragaram a festa. Mas estragaram literalmente. Os caras chegaram assim, chegaram convidados pra festa, e aí rolou aquele bêbado do fim de festa, entendeu? Não, e quando você fala estragar a festa, a gente não tá falando de milhões. A gente não tá falando de bilhões. A gente tá falando de trilhões. Trilhões. A gente tá falando de décadas de prejuízo, cara. Os caras estão... Olha, assim... o plano da Rússia de fortalecer o BRICS foi provocar a ONU para sair do SWIFT. O pessoal sabe o que é SWIFT aí? Não? Sabe? Vou explicar aqui para você o que é SWIFT. SWIFT é a sigla em inglês para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Essa organização é como uma grande rede que conecta as instituições financeiras e permite que o dinheiro cruze fronteiras. Cada instituição dentro do SWIFT tem um código único de identificação que deve ser informado no momento de criação da história, seja de envio ou de recebimento. O código SWIFT também é conhecido como BIC, sigla para Bank Information Code. O código é composto entre 8 e 11 caracteres, sendo os 8 primeiros obrigatórios e os 3 últimos opcionais. Cada conjunto de caracteres representa uma informação da instituição financeira.
O padrão de código SWIFT é como no exemplo a seguir. O primeiro grupo é composto apenas por letras e indica o código da instituição. O segundo grupo também é composto apenas por letras e é o código do país. O terceiro grupo pode ter letras e números e é o código da localização. O último grupo, que é opcional, pode ser formado por letras e números e é o código da agência. O Max tem uma empresa nos Estados Unidos, ou o Max é uma pessoa que está vendendo um negócio para mim lá nos Estados Unidos e eu tô aqui no Brasil. Como é que eu vou pagar o Max? Tem Itaú lá? Você tem uma conta no Itaú? Eu tô com a conta aqui no Itaú do lado de cá, a conta do Banco do Brasil. Como é que eu vou te pagar isso aí? Hã? Mesmo tendo um banco lá. Mesmo tendo o banco lá. Banco do Brasil aqui, Banco do Brasil lá. Não tem... É a mesma coisa. Exato, verdade. Então, vamos lá, vamos deixar bem aperfeiçoado aqui o argumento. O Max tá com uma conta no banco lá, eu tô com uma conta no banco aqui. Como é que eu vou pagar o Max? Pelo SWIFT. Ainda que seja o mesmo banco. Mesmo que seja o mesmo banco. Bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Ainda que seja o mesmo banco. Agora, só vai ali, escreve ali pro PH, o Rússia SWIFT. A Rússia provocou a ONU para sair do SWIFT. Por quê? Porque ela criou o próprio dela. Isso é um plano do BRICS. Tá? Acha uma matéria aí da Rússia quando ela foi banida do SWIFT. Ela foi banida. Isso é uma punição da ONU. Punição com muitas aspas, tá? Porque ela queria arrastar todo mundo consigo. E aí, por exemplo, se o Brasil começa a ter uma pauta, seja ela qual for, mesmo aquela pauta fake conservadora do Putin, e é punida pela ONU, o Brasil tem que ficar com o SWIFT da Rússia. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? E aí a China também iria. Aí pronto. E aí a Índia também iria. E aí você começa a sufocar o dólar. Aí você enfraquece os Estados Unidos. Deu merda, não deu certo. Deu ruim aí? Não, é só você diminuir aqui, ó. Só você diminuir aqui. Isso aí. Pronto. Bota aí. Bota em inglês mesmo. Só pro pessoal entender. Então a Rússia, ela foi... né? Hã? Apoia, né? Alternativa para o sistema SWIFT. Não, isso aí é ela dizendo que quer apoiar. Tem uma... alternativa do SWIFT dela. Ah, sim. Ah, tá. Beleza. Tá. Então a Rússia, ela criou o próprio sistema de SWIFT, né? E aí ela quer... Aí olha ali, olha isso aqui. Rússia já tem falado com a China, Índia, Irã e Turquia. Sublinha ali pra nós. Olha ali. Aí tava tudo pronto. Tava tudo pronto. Aí, porra, a Índia... Qual foi o primeiro líder internacional a parabenizar a vitória do Trump? Primeiro-ministro da Índia. Já é tipo assim, foda-se. Entendeu? É igual o Heleno. Aí a Índia chega e fala assim, o Trump ganhou? Foda-se. Entendeu? A Índia estragou os planos da Rússia. Entendeu? E aí agora a situação está cada vez mais complicada. O plano deles do BRICS foi pro saco. O BRICS já é um negócio do passado. Já era. Enquanto o Bolsonaro estiver aqui, enquanto a Índia continuar com a política que ela está agora. Você sabe que a Rússia tem um plano de fechar a internet deles. Sim, sim. Nós temos mesmo. É, sim. Mas isso ainda é um outro assunto que linka... Ele tá falando da Rússia querer fechar a internet, né, interna. Isso aí entra com os ataques que a Rússia quer fazer aos cabos de internet no mundo inteiro. Para que ela seja a única a ter internet no mundo. E é bem mais bizarro. Muito mais. A galera tá... Hoje a gente tá redipilando a porra toda. É muita informação, a galera não vai aguentar. E tem um plano... Devagarzinho a gente vai enfiando. E tem um plano de... Isso é só a cabecinha. Com calma e jeito, não tem buraco estreito, né? E tem um plano de alguém que não tem nada a ver com essa história, mas que tá ferrando com essa história da Rússia. Que são os satélites do Elon Musk. Sim, exatamente. Que ele quer fazer um sistema de internet global, Wi-Fi, de graça. Se ele fizer isso, tudo que a Rússia fez esses últimos anos acabou. Não adiantou de nada. Mas voltando aqui à questão da Rússia e do Partido Comunista Chinês, a única fonte de dinheiro hoje que os comunistas têm para poder
manter o que eles estão fazendo agora. Não é que eles estão sem grana, tá, gente? É que para manter o que eles estão fazendo, eles precisam de mais dinheiro do que o dinheiro, o dinheiro legal. Eles precisam de mais. E esse mais dinheiro, o que esse mais dinheiro significa? Eles precisam, além do fundo eleitoral, além do fundo partidário, além dos benefícios dos empresários petistas. Se você pesquisar depois quem foram os 2 maiores doadores do PT nos últimos anos, os 2 irmãos da Grendene. Tá lá no TCE. Os 2 irmãos donos da Grendene. A Grendene que saiu do Rio Grande do Sul porque o PT perdeu o governo e foi pra Bahia, onde o PT está. Entendeu? Então assim, tá secando o negócio. Eles não vão conseguir manter esse esquema corrupto e de cartel deles. O Bolsonaro, ele não é uma pessoa que ameaça a imprensa. Você tá entendendo? O Bolsonaro não é um cara que é racista, homofóbico, blá, blá, blá. Não, o Bolsonaro é o cara que tá quebrando esses caras. E aí o desespero bate. Aí tem que demitir Lacombe, não pode convidar o Alan, pare de falar desse cara, chama de terrorista, chama de guerrilheiro, fala o caralho a 4, mas não deixe esse pessoal continuar abrindo a boca livremente. Eu só tenho uma péssima notícia pra eles. Eu não vou parar. E nem vocês vão me parar. É uma péssima notícia que eu tenho para dar pra vocês. Quiser derrubar o nosso canal no YouTube, foda-se. A gente vai conseguir dinheiro depois, a gente vai vender produto, a gente vai ficar com grana pra caralho, a gente vai montar o nosso próprio sistema e vocês não param mais a gente. Quem nos assiste sabe que a gente não vai parar. Não vai. Não vai, mas de jeito nenhum. Se fuderam. É isso.